Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos. Isso mesmo, nós voltamos ao Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e estou aqui de novo com a Carol. Tudo bem, Carol? Olá, Thiago, tudo bem? Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão, @somentecarol lá no Twitter. E voltamos, porque aqui é o nosso lugar, Thiago. Nós estamos aqui num editorial, isso mesmo, aquele programa onde a gente conta um pouco de tudo que está acontecendo, sem muita pretensão aí, mas para deixar todo mundo na mesma página junto com a gente. E a gente tem muita novidade, afinal de contas a gente está vindo de um longo período de férias do podcast, a gente parou, eu acho que foi lá no começo de dezembro, eu nem lembro mais, e a gente não ficou parado, né, a gente só parou de postar. Aliás, esse programa tá vindo para você na sexta-feira agora de março, mas a gente voltou, na verdade, já na segunda-feira, no próprio dia 1º, com um episódio epílogo, a Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin. A gente fez aquela leitura coletiva junto com vocês no Telegram, a gente teve um programa prefácio, teve uma série de programas no Diário de Leitura, tá tudo lá no podcast. E tava faltando a gente encerrar esse livro, era um programa que estava gravado já há tanto tempo e simplesmente caiu fora da agenda e a gente estava em dívida aí, então não estamos mais. E mais do que isso, na quarta-feira agora a gente postou a nossa experiência de leitura, começando com Makunaíma, um herói sem caráter. O pessoal lá do canal do Telegram, se você não faz parte, deveria, você pode acessar através de t.me/clubeictus, e por lá a gente acaba postando os áudios do que se torna um podcast depois do Diário de Leitura, Prefácio e Epílogo. Então o pessoal de lá já fez a leitura do Makunaíma junto com a gente, mas isso ainda não veio para o podcast, então começou a vir agora em março. Mas a gente sabe que o Ictus Podcast, que é o nosso programa mesmo, é de sexta-feira e a gente então tá retornando oficialmente agora com este editorial. O pessoal tava perguntando pra mim, e aí, vocês pararam? Desistiram? E eu, não, gente, a gente, como o Tan falou, a gente só não tava postando, mas estávamos produzindo, pesquisando, indo atrás, porque a gente quer dar um negócio de qualidade. E inventando moda, né, Carol? Pois é, né? Eu queria ter uma frase de efeito aqui pra falar, mas é isso, a gente tava trabalhando muito pra fazer um negócio de qualidade pra vocês. Sim, a gente nunca para de inventar, né? Mas acho que quando a gente parar de inventar, a gente morre. A gente veio aqui nesse editorial contar pra vocês um pouquinho do que tá na nossa cabeça, dentro de tudo que a gente pode contar, porque algumas coisas a gente ainda não tem 100% fechadas, então a gente prefere não divulgar tão bem ainda. Mas a gente vai dar um gostinho de tudo que vai vir agora, ainda tudo nesse primeiro semestre de 2021. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode comentar é a mudança do dia do nosso podcast, né? O pessoal estava acostumado de toda terça-feira ter, tanto no nosso site quanto nas principais plataformas de áudio, um novo episódio, né, do Ictus Podcast. Mas decidimos que o final de semana talvez seja a melhor opção para quem quer curtir, né, um episódio do Ictus. É, mais ou menos o final de semana, né? É o tradicionalíssimo #sextou, né? Isso mesmo, e a gente vai sextar com qualidade, hein? É isso mesmo, todos os episódios desse Ictus Podcast que você já conhece, com os programas Conversa de Peixe Grande, História de Pescador, o Café com Prosa, vão sempre ser às sextas-feiras, às 17 horas, tá bom? Aquele horário onde você tá no escritório pedindo, pelo amor de Deus, para chegar logo às 6 e você poder ir embora para casa e já tá na marcha lenta. Então às 17 horas, toda sexta-feira, vai ao ar, tanto no nosso site, quanto nos nossos feeds de podcast, quanto no nosso canal do YouTube também. Se você não conhece, vai lá, é youtube.com/clubeictus. Você vai ter um episódio fresquinho, então 17 horas, 5 da tarde, toda sexta-feira. A gente tem os episódios da sexta-feira como o episódio principal, assim, pra quem gosta de acompanhar, de fato, os programas, né? Mas a gente sabe que muita gente segue a gente
para aproveitar essa experiência de leitura coletiva que a gente também promove, tanto lá no Telegram, como eu já falei, quanto no podcast. Isso a gente não vai abandonar, até porque faz parte do nosso ser, né? Pegar os livros, alguns dos livros pelo menos que a gente manda nos nossos kits e interagir profundamente com vocês nessa experiência de leitura comentada. Como você já sabe, ela é composta por 3 programas. O prefácio, onde a gente apresenta o livro. Para fazer uma analogia ao mundo real, ao mundo físico, é como se você fosse numa livraria, pegasse um livro, encontrasse um livro que nunca ouviu falar, lesse talvez a 4ª capa, que é atrás do livro, lesse as orelhas, desse uma passadinha no índice, meio que conheça o livro sem saber muito bem para onde ele vai te levar ainda. É um momento onde você decide, esse livro parece legal, vou ler, ou não me interessa. Esse é o programa prefácio. Uma vez lançado ele, a gente tem os programas diário de leitura, e eu digo os programas porque ele é uma série onde a gente divide a leitura completa desse livro num cronograma de leitura, e a gente vai gravando episódios seguindo esse cronograma. E aí encerra ele com o epílogo, que foi justamente o que a gente fez com a Biblioteca Mágica de Bibi Bolken nessa segunda-feira agora. E esse epílogo é a nossa reação pós-leitura. Sabe quando você termina a leitura e fala, puxa, eu preciso conversar sobre esse livro com alguém que foi tão bom e nossa, eu tive aquelas ideias, porque aquela parte foi tão legal. É isso. Então, para você que quer acompanhar uma leitura de um livro com a gente vai continuar com essa leitura coletiva junto com vocês aqui no Ictus Podcast também. E para isso a gente vai ter episódios de segunda, quarta e sexta. Exatamente. Então, dentro dessa grade, prefácio, diário de leitura e epílogos, eles vão seguindo um livro atrás do outro, segunda, quarta e sexta, esse sempre de manhã, para você seguir dentro da experiência de determinado livro ou não. E às sextas-feiras, então, sextou, #sextou às 17 horas, o episódio formal aí do Ictus Podcast. E dentro desse episódio formal a gente tem uma novidade, né? Quem acompanha a gente já sabe dessa novidade, mas a partir agora de 2021 a gente fez uma parceria muito legal, né, Carol? Ai, nossa, eu tô super animada. Inclusive, estou ouvindo os episódios antigos deles pra poder ter aí um pouquinho de bagagem pra poder conversar legal com esse pessoal, que são os meninos do No Barquinho. É o Pedro, o Thiago e o Matheus. Se você não conhece ainda eles, você vai ter essa oportunidade pra se divertir, gente, porque é uma galera sensacional, eles são super atuais, eles são super divertidos e eles têm muito a acrescentar aqui dentro do nosso clube, né? Se a gente for pensar, talvez seja o programa que menos tem a ver com o livro necessariamente, né? Não que não vá acontecer nada. Mas se você é órfão aí do pessoal do No Barquinho, que tava sem postar já quase, ficaram alguns anos, né? Eles tiveram até um último respiro aí, mas estavam se afogando de novo. A gente se juntou para reviver essa experiência para todo mundo. Então, na última sexta-feira de cada mês, o episódio da sexta vai ser o No Barquinho. Isso aí. A gente também vai manter os nossos programas tradicionais, como o Café com Prosa, né? Que é sempre aquele bate-papo super descontraído com uma pessoa que goste de livros, literatura e dessa cultura pop, né? Que permeia aí a nossa sociedade. E particularmente, depois de Conversa com Peixe Grande, é um dos programas que eu mais gosto, porque, eu vou ser bem sincera, a maioria das nossas entrevistas, eu fico muito tensa com os peixes grandes, porque são pessoas, assim, Carol, de renome, né? Gente, acho que vai ser pra sempre. São pessoas que a gente admira, né? E quando você conversa com uma pessoa que você admira, você fica com medo de falar uma bobagem e tal, né? Mas o Café com Prosa, ele já vem assim com um ar mais descontraído, entendeu? Então tá tudo bem você falar besteira, entendeu? Então a gente vai continuar com o Café com Prosa. Estamos aí com uma galera sensacional e eu tô muito feliz com os nossos convidados e o bate-papo que a gente tem com eles. O problema é que acaba, entendeu? Porque... normalmente é isso, né? Você fala, puxa, passou já essa hora inteira aqui. A gente acabou de começar a conversar. Mas assim, é uma delícia. Então, vamos lá. No Barquinho, Café com Prosa, o nosso tradicional Conversa com Peixe Grande, porque afinal de contas, são eles que indicam os livros que nós colocamos nos planos, né, do Peixe Grande. Que é o nosso carro-chefe aí em planos de assinatura. Aliás, a gente tá com uma lista tão legal de convidados esse ano, né, Carol? Já tem várias pessoas confirmadas e óbvio que a gente não vai abrir pra vocês ainda, mas a gente fala, putz, tá tão legal. Não, assim, o ano de 2020 pra mim foi um ano surpreendente, porque apesar da pandemia,
A gente conseguiu bater um papo com uma galera sensacional. Não que os outros anos não tenham sido legais, mas eu acho que por causa da pandemia, algumas pessoas ficaram um pouquinho mais acessíveis, né? Mas 2021, gente, olha, é pra saborear, viu? Tanto as entrevistas quanto as indicações, porque eu tenho certeza que vai ser um ano muito diferente, no sentido de que a gente tá trabalhando cada vez mais pra trazer qualidade e trazer um material que vai agregar na tua vida, entendeu? Não é só pra encher linguiça aqui, não é só pra encher a grade do Ictus. A gente faz pra vocês aquilo que a gente queria receber, entendeu? Essa é a nossa essência e eu espero que isso nunca morra. Eu queria só abrir um parênteses aqui sobre os peixes grandes, Carol, porque nesse período de férias, como a gente não teve os programas Conversa de Peixe Grande, porque enfim ele vai pro podcast, a gente tinha decidido que mesmo com o clube funcionando, porque o clube não entrou em férias, a gente ia aproveitar indicações de peixes grandes dos meses anteriores, tanto de 2020 quanto de 2019, e a gente fez isso. Certo. O kit que vai agora em março, ele deveria ser indicado pelo peixe grande de fevereiro. Só que em fevereiro não lançamos nenhum Conversa de Peixe Grande, porque a gente estava de férias. Então, para o kit de março agora, que já não dá tempo de você assinar e pegar mais, porque a gente já está em março, você tinha, né, até o final de fevereiro para fazer essa associação. Mas para quem já é assinante, só para ficar bem claro para eles, a gente ainda está usando peixes grandes do passado para o kit de março. E para o kit de abril, e para quem é assinante já sabe, a gente tem uma pendência aí de um livro que a gente precisa mandar. É só até aí que eu vou dizer. Entendedores entenderão. E por causa disso, a gente optou por não ter o Conversa de Peixe Grande agora em março, que seria a indicação do livro de abril. Porque o livro de abril meio que já está decidido. Pelo menos o livro principal. Com isso, excepcionalmente, agora em março, apesar do podcast ter voltado às férias, nós não vamos ter o Conversa de Peixe Grande. Ele vai voltar em abril, indicando o livro que vai no kit de maio. Tá bom? Só para todo mundo não ficar frustrado aí, porque tô esperando Conversa de Peixe Grande. Exatamente. Beleza, já fechei o meu parênteses aí. Tá bom. E o nosso último programa tradicional que manteremos na grade é o História de Pescador, que é sempre editado com muito carinho pelo Chico Gabriel. A gente conta com a parceria dele para mais um ano e temos certeza que vai valer a pena. Valeu, Chico. Você mora Chico no nosso coração. Sim. E sabe o que é mais legal do Chico? Que toda vez que a gente elogia ele, e a gente faz isso com muita frequência, ele fala, não, gente, não, é Deus sendo misericordioso comigo. E eu acho isso muito bacana. E é muito natural dele, né? Não é tipo aquela falsa modéstia, né? E se você segue o Chico nas redes sociais, você vai acompanhar um pouquinho do que ele faz e como ele é talentoso. E ele não se gaba disso, entendeu? Pelo contrário, ele tá sempre falando, eu tenho que melhorar, não, é Deus na minha vida, se não fosse Deus, o que seria? E eu acho isso muito bacana. Então, obrigada, Chico, obrigada. Não, Chico, e eu vou te agradecer sempre que puder. Foi um presente que Deus deu pra gente, com certeza. Bom, então esse aí ficou sendo a nossa grade, né, às sextas-feiras. A gente espera vida longa aí ao Clube Ictus, ao Ictus Podcast. E antes de sair do assunto podcast, Carol, eu não sei se eu devia falar isso. Ai. Aos spoilers. Mas enfim, a gente tá gravando desde o ano passado já, né, Carol? Verdade. A gente tem gravado 2 vezes por semana. Com uma pessoa que vocês não conhecem ainda, pelo menos a maioria de vocês. Uma pessoa que ainda não apareceu em nenhum episódio nosso do podcast. Inédito. E a gente tá aguardando ele atrás das cortinas, porque a gente tem gravado em trio um projeto novo pro podcast. Olha, pra mim, eu acho que vai ser o projeto da minha vida, cara. De verdade. Eu já falei isso pra vocês em off. Mas acho que é a primeira vez que eu vou dizer aqui. O projeto da minha vida é um projeto de muitos e muitos anos, se Deus abençoar. E eu oro quase todos os dias, de verdade. Assim, oro quase todos os dias para que Deus use esse projeto novo para transformar e impactar vidas, transformar o reino de Deus. Olha, se tem algo na minha vida que eu vou fazer e eu vou poder chegar perto do meu túmulo, queira Deus, lá quando eu estiver bem velhinho e falar, olha, o meu legado é esse projeto. Enfim,
também. É só até aí que eu vou, tá bom? A única coisa que eu vou adiantar pra vocês é que ele vai ao ar ainda no primeiro semestre. E pedir pra que vocês, de fato, quando a gente lançar, desde já, né, orem muito, mesmo sem saber, porque Deus já sabe, mas se envolvam com o projeto de todas as maneiras possíveis. Se envolvam, conversando com a gente, ajudando ele a alcançar pessoas, sabe? A gente vai precisar e depender muito, muito mesmo do envolvimento de cada um de vocês. E quando a gente apresentar o projeto, vocês vão entender o que eu tô dizendo, que é uma coisa totalmente diferenciada, é uma coisa que eu, pessoalmente, nunca vi no Brasil, nunca vi. Não sei se a Carol já teve a experiência. Tem alguma coisa... Não tem nem similar, acho que não achei. Eu realmente também não conheço nada do tipo. Não que seja uma ideia totalmente inédita. Não é. Ela é uma coisa óbvia que simplesmente ninguém parou pra fazer. Eu acho que é isso. Porque dá um trabalho violento, né? A gente tá vendo isso. Exatamente. Por causa do investimento de tempo, trabalho e dedicação que você precisa ter. Vocês vão perceber que não é simplesmente chegar aqui, ligar o microfone e falar. Tem todo um planejamento lá atrás e é incrível. O dia em que realmente a gente acorda e, poxa, hoje não vai dar pra fazer isso... pelo menos, eu fico mal, entendeu? Porque eu sei toda a preparação que a gente tá tendo, o tempo que a gente tem que parar pra estudar, ir atrás, pesquisar. É uma coisa muito séria. Eu acho que, sim, se a gente sempre falou que o Ictus era um ministério pra nós, eu acho que esse aí é o que sela, entendeu? Essa nossa fala. Porque é uma coisa muito séria que a gente tá fazendo e a gente espera que os nossos ouvintes, eles não apenas ouçam pra agradar o Tan e a Carol. Não. Primeiro, é pra honra e pra glória de Deus, esse projeto. Como tudo que a gente faz. Mas esse projeto, ele é muito especial e a gente tem certeza que ele vai tocar a vida de muitas pessoas. Pelo menos a minha, ela é tocada diariamente. Eu saio do final dessas gravações muito impactada, de um jeito muito positivo. E eu já falei várias vezes pro Tan e pro nosso convidado, eu não sei de nada. Ninguém sabe, Carol. Mas enfim, eu espero que com isso você fique aí, ai caramba, o que vai ser? Mas assim, toda vez que você lembrar desse o que vai ser, gasta aí seus 30 segundos, 1 minuto, orando por nós, tá bom? Porque no começo foi muito nítido, Carol, não sei se você teve essa sensação de que o mal estava trabalhando contra esse projeto. Nossa, gente, olha... Foi muito difícil vencer o começo, mas a gente conseguiu passar ele. E assim, é muito fácil para que o mal realmente... Não só fácil, né? É muito óbvio que o mal queira atrapalhar esse projeto. E se você tem alguma sugestão do que seja esse projeto e quiser falar pra gente, vai lá no nosso grupo do Telegram e fala, olha, eu acho que é isso. Vai que você acerta. Você não vai ganhar nada, mas... Como diz o Nick Fury, eu nem confirmo e nem nego a informação. Mas seria interessante, que aí depois a gente fala assim, ó, a gente até pode citar, fulano, beltrano e ciclano acertaram e parabéns por isso. Apesar que vai ter uns prêmios aí, né, Thiago? O projeto ele é bem legal, a gente tem aí umas coisas guardadas. Enfim, vai ser uma experiência bem completinha, viu? Vocês não vão se arrepender de aguardarem. É isso aí. Bom, fica aí, eu acho que já falamos muito mais que de mim. Muito. Mudando aí da água para o vinho. Novidades, mas não é da água para o vinho, é novidade ainda, né? Novidades. Nós teremos ainda no primeiro semestre também, a gente não fechou exatamente o mês, mas assim que for possível a gente vai colocar isso no ar. Planos novos no nosso querido Clube Ictus. É isso, né? Planos novos. O que vocês querem dizer, Thiago e Carol, com isso? Não vai ter mais os planos infantis? Não vai ter mais o plano dos peixes grandes? Calma. O plano do peixe grande vai sempre existir, porque é o nosso carro-chefe. Foi por isso que nós montamos e desenvolvemos o clube. Os planos infantis também moram no nosso coração. Porém, nós temos vários feedbacks de pais, tios, avós, que assinam para os seus bebês, principalmente, que falam, os livros são bacanas, os livros são legais, mas meu filho, meu neto, meu sobrinho ainda é muito novo. E a gente sempre teve a preocupação de mandar livros que atendessem às idades propostas, mas a gente sabia de uma pequena falha que a gente tinha.
no caráter do clube. E nós vamos arrumar isso. Eu acho que esse a gente pode falar. A gente ainda não tem mais detalhes nem de preço e nem de dia que começa, né? Mas vai ser muito em breve aí. A gente vai ter sim o primeiro plano. Hoje o primeiro plano é o peixinho que atende dos 3 aos 6 anos. E esse gap aí que a Carol falou era do pessoal mais novo, de 3 anos, que ainda não sabe nem pegar um livro sem estragar, sabe? Sem pôr na boca. Então a gente vai começar um plano novo do 0 aos 2 anos de idade. Então nós teremos de verdade, do nascimento à morte aí, alguma coisa pra você dentro do Clube Ictus. Já podemos dizer o nome do plano, Thiago? Pode, acho que pode. É o Plano Cavalo Marinho. E olha, eu vou falar, pra quem não sabe, os logos dos nossos planos, eles foram desenvolvidos pelo nosso amigo Eric de Oliveira. Ele é um designer sensacional. E ele fez isso com muito carinho pra nós. Aliás, a gente também tem muito que agradecer a ele, né? Ao longo do caminho aí do Ictus, ele participou dando dicas e nos ajudando com algumas coisas. E ele desenvolveu esses logos. E eu sou apaixonada por cada logo que foi desenvolvido, e do cavalo marinho não é diferente, é muito bacana, as cores são vivas, e é isso. Mais pra frente a gente vai dar alguns detalhes, né, mais detalhados sobre o plano, mas eu tô animada porque o meu filho, o Benjamin, que faz parte do clube, do clubinho, ele vai entrar nesse plano, entendeu? Olha só, e se você já é assinante, falar, eu queria migrar, aliás, eu queria migrar de qualquer um pra qualquer outro, né? É muito fácil. Você que é assinante tem acesso ao nosso, não só ao e-mail, mas o pessoal tem acesso também ao nosso WhatsApp. E uma coisa legal que acho que nunca falamos aqui, a gente de propósito no nosso site, a gente reformulou o site, a gente já vai falar sobre isso um pouco, mas continuou com essa premissa, a gente decidiu não criar uma área de cliente, assim, onde a pessoa tem lá meu perfil e ela mesma coloca os dados, ela mesma faz a gestão da sua própria assinatura lá. Justamente porque a gente quer ter contato com os nossos assinantes. A gente decidiu isso porque é um jeito de forçar com que eles entrem em contato com a gente quando, sei lá, eu quero trocar de um plano, eu quero mudar o endereço, eu quero qualquer coisa. Eles têm que conversar com a gente, e eles de fato conversam com a gente, isso é muito legal. Então é uma estratégia nossa, enquanto a gente conseguir ter forças para seguir assim, a gente vai seguir, né? Porque, enfim, se a coisa virar aí milhares e milhares de assinantes, talvez a gente não consiga mais, mas enquanto eu conseguir, a gente gosta muito de conversar com cada um de vocês. Vira e mexe, a gente tá orando por nossos associados, sabe? Sim. Até gente que, olha, eu tenho que parar porque aconteceu isso na minha vida. A gente realmente se sensibiliza com situações, ora junto, a gente já ajudou a gente a procurar emprego, né? Enfim, a gente tenta se envolver com algumas pessoas dessa forma. Eu tô dizendo isso voltando, né? Porque se você é de um plano, sei lá, do peixinho e fala, esse cavalo marinho tem mais a ver com o meu filho, com o meu, sei lá, pra quem você assinou, é só entrar em contato com a gente e quando tiver disponível a gente simplesmente vai e faz a sua migração sem problema algum, tá bom? É bem tranquilo. Isso. Sem carência, sem multa, sem nada do tipo, porque é o que o Thiago falou, a gente gosta de tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratado. No dia que a gente perder isso, eu vou falar tchau, Thiago, foi um prazer, mas a minha participação acaba aqui. Espero então que isso nunca aconteça. Isso, mas a gente falou planos novos, né, Carol? Não é só o cavalo marinho que a gente estava em débito. Na verdade, os outros a gente não estava em débito, mas a gente não cansa de inventar moda, né? É isso que é. E a gente tem aí 3 planos além desse cavalo marinho que vão abrir oportunidades novas aí, vão abrir perfis novos de livros que a gente não envia hoje, ou pelo menos não intensamente. Então fiquem de olho aí, um deles inclusive já fechado, ele tá encabeçado por alguém que já foi peixe grande nosso aqui, então vai ser uma curadoria 100% dele, com envolvimento que também em breve a gente vai contar, a gente não conta nada, né? Dá vontade de queimar a largada, mas a gente tem que respeitar, né, os processos, e a gente tá fazendo com muito carinho. Nossa, um cuidado, assim, é primoroso o trabalho que vai acontecer, e eu tô animada. Eu sei que o Tan também tá, mas eu tô animada. Mas enfim, tudo, primeiro semestre de 2021, se Deus permitir, Cristo não voltar e aquelas coisas que você já sabe tudo, né? Mas fiquem de olho aí, a gente vai divulgando, nossas redes sociais estão aí pra isso, Instagram, @Clube Ictus, todos, né? @Clube Ictus.
E aí, acho que pra finalizar, o Tan já tinha comentado que o site mudou. Quando a gente começou lá com clubeictus.com.br, porque só tinha o clube. Aí um dia a gente inventou que ia fazer podcasts. E aí, na verdade, assim, o template do site do clube, ele não era bom para podcasts. Então a gente abriu um outro site porque precisava de um outro template, outra cara de site. Com isso a gente abriu ictus.com.br, sem o clube na frente. E aí a gente, assim, começou a perceber, falar, por que a gente tem 2 sites, né? Isso, na verdade, sempre me incomodou, não sei se eu já tinha contado isso pra Carol. Mas aí, as férias vêm, né? E a gente não tem a obrigação de ficar gravando loucamente e editando e tudo mais. Falei, é a hora da gente dar um carinho aí pro site. Então a gente combinou que toda a experiência do Ictus ia ser migrada pra dentro de um endereço só, que é ictus.com.br. Lembrando, se você não sabe escrever Ictus ainda, tem 2 Hs, tá bom? ICHTHUS. E aí o clube, ele tá dentro dele, então você pode encontrar tanto na capa do site, já vai estar link para isso, mas você pode acessar também ictus.com.br/clube, e lá ele tá todo reformulado, inclusive com uma coisa que esse sim era uma dívida de longa data, né, Carol? Pois é. Olha, gente, parece simples, mas é uma coisa que realmente a gente ficava devendo porque... Por ser simples, a gente falava, não, mais pra frente a gente faz, e nós nunca fizemos. Que são os kits anteriores. E quando ela quer dizer isso, não é que a gente tá vendendo os kits anteriores. Ah, é. Agora as pessoas, elas conseguem enxergar, ter acesso à lista dos kits anteriores de todos os planos que a gente já fez. Muita gente manda e-mail pra gente, manda recado lá no Instagram, no Facebook. Eu quero saber o que vocês já enviaram. E a gente sabe que esse é um cartão, né, de visita. Olha o que a gente já enviou. Olha o que você tá perdendo, entendeu? Tem gente que não ouve, né, os editoriais antigos, onde a gente falava livro por livro. Então tá aí. Desde março de 2018, o plano, né, do Peixe Grande. E outubro de 2019, os planos infantis. Tá tudo lá. E eu tenho que dizer que, não tem argumento melhor pra convencer alguém a se tornar ou não assinante do clube do que mostrar a lista desses livros. A gente faz propaganda, a gente explica como funciona, isso, aquilo, e ainda assim a gente entende, as pessoas ficam com dúvidas. Mas aí você fala, olha, faz o seguinte... Dá uma olhada nessa listinha de livro aqui só pra ver se tem a ver com você. E é muito legal ver o feedback das pessoas, porque elas falam, nossa, vocês mandaram isso. Ai, então, assim, não tem argumento melhor pra te convencer, ou não, né? Ou pra te convencer a não se tornar um assinante, porque o que a gente também não quer é que você venha aqui desavisado, né? Agora, quando eu olho pra essa lista, eu tenho um orgulho dela que não tem tamanho, assim, sabe? É um negócio que, eu falo, puxa... Como a gente vai vivendo o dia a dia, a gente esquece de coisas do passado e fala, olha, nossa, a gente já lidou com esse livro. Nossa, e quando a gente vê a lista, não só a gente imagina que já foi no kit, mas a gente se lembra de tudo que a gente interagiu com esse kit, né? Nos podcasts e tudo mais. Você fala, olha, esse livro foi muito legal, né? E eu só fico pensando no que virá, entendeu? Porque se a gente já mandou o que mandou, imagino que ainda vamos mandar. Então lá no site, dentro de ictus.com.br/clube, ou pela entrada mesmo, você vai encontrar, quando a gente explica sobre os clubes, um botãozinho bonito mostrando para você quais são os kits anteriores de cada um dos planos que a gente já mandou, tá bom? E vida longa ao Clube Ictus, vida longa ao Ictus Podcast. Se você quiser interagir com a gente, é só usar a hashtag Ictus Podcast em qualquer rede social, a gente está sempre disponível, estamos sempre animados, a gente gosta muito quando vocês interagem com a gente nas caixinhas lá do Instagram, mandam mensagem pra gente no Facebook, e-mail pra nós, comentam lá nos vídeos do YouTube, a gente fica feliz, afinal de contas, a gente tá fazendo isso daqui pra vocês, né? Sabe o que eu acho engraçado? Por exemplo, depois de muito tempo, tem gente que tá ouvindo os nossos áudios do Morte no Nilo, da Agatha Christie. E vem conversar com a gente. E, nossa, eu acho sensacional, entendeu? Esse negócio de podcast torna tudo muito atemporal, né? Muito legal. Então, pessoal, é isso. Nós estamos aqui. Se vocês quiserem falar com a gente, nos seguir nas redes sociais. E se você quiser ajudar a gente, financeiramente mesmo, e falar, não, eu não gosto de ler muito, ou eu não tenho condições de arcar com um plano de assinatura lá no clube, tem um espaço que é muito importante e a gente acaba divulgando pouco, porque eu me sinto até quase que aquelas igrejas que ficam pedindo dízimo forçado, sabe? Sim. Mas enfim,
A gente tem um espaço de apoia-se lá, que não é no apoia-se, né, no PicPay, mas no site novo tem lá um botãozinho que você devia considerar com bastante cuidado, tá? Apoie o Ictus lá pelo PicPay. Quando você clicar lá, se você tem o seu aplicativo instalado, ele vai te dar algumas opções de planos, onde você pode sim abençoar a nossa vida para tudo, né? Pro clube, pro podcast, para esse projeto novo. E de fato, assim, a gente trabalha e investe muito mais que recebe aqui, né, Carol? Ah, sim. E a gente precisa, sim, desse retorno de vocês. Então, se você puder se comprometer com a gente, o plano mais básico é R$2 por mês, assim, é um negócio que não vai fazer nenhuma diferença pra sua vida, mas pra nossa vai fazer demais. Então, se você gosta da gente, quer apoiar o nosso ministério aqui, acho que a gente pode começar, assim, a usar essa palavra. Considere com bastante carinho entrar lá no site e no botão para apoiar o Ictus, tá bom? Isso, além de você poder nos ajudar também nas suas compras na Amazon. Hoje sabemos que a Amazon é uma gigante aí no e-commerce. Então, se você quiser fazer qualquer compra na Amazon usando o nosso link, você não vai pagar mais nada por isso. E é só acessar... Lá no site mesmo, lá em cima tem um botão Ictus mais Amazon. É só clicar lá, vai ter um link. E aqui não é só para compra de livros não, tá? Se você vai trocar de celular, qualquer coisa que você for comprar na Amazon, partindo da sua compra do nosso site lá, a gente vai receber uma comissão, como a Carol falou, e você não vai pagar nada mais por isso, mas a gente vai ser abençoado aí. Vai ser muito bom. Outra forma de apoiar a gente. Então tem 3 formas aí, os 3 botões principais: assinando o clube, e aí você vai receber um kit por causa disso, né? Apoiando a gente através de simplesmente doações financeiras e fazendo as suas compras na Amazon. Nas 3, você vai estar abençoando o nosso ministério. Fechou, Thiago? Fechou, né? Falamos muito para um editorial, né? Mas a gente tava com saudade de falar com você. Sim, sim. Passa esse áudio lá no seu grupo do Zap, né? Passa esse áudio para as pessoas, interage com a gente, divulgue o Ictus Podcast, porque quanto mais gente tiver no nosso barco aqui, melhor. É isso aí, pessoal. A gente volta no próximo episódio e até mais. E pela primeira vez, #sextou. Tchau, tchau, galera. Um abraço.